esses significados realmente estão explícitos, quer dizer, estão nas palavras que são ali colocadas, ou esse significado está implícito, está nas entrelinhas das palavras. Hein? É isso que eu tenho que observar, é isso que eu tenho que ver. Correto? Então é isso aqui, ó. Deve extrair significados que podem estar implícitos no texto. Ok? Veja o fragmento de Carlos Drummond de Andrade. Presta atenção nesse fragmento aqui, ó. Ó, é um poema do Carlos Drummond de Andrade muito interessante para que você entenda como as palavras funcionam do ponto de vista da interpretação. Ele fala assim, ó, chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta se é interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Olha que interessante. Quando ele fala trouxeste a chave, o que ele está falando? Olha, chega mais perto e contempla as palavras. Dá uma olhada na palavra e verifica se ela tem esse significado que está escrito ou ela tem outros significados. Por quê? Porque ele fala assim, ó, contempla as palavras aqui, ó, porque cada uma tem 1000 faces secretas, 1000 possibilidades de interpretação sob a face neutra, sobre o que está escrito ali. Correto? Então, quando eu coloco a palavra, lembra da palavra fogo? Eu coloco a palavra fogo, ela pode ter várias possibilidades de significação na face neutra, na escrita da palavra fogo. Tá? E a palavra te pergunta se é interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Então, um bom exercício é você começar a dar significado para as palavras. Não importa qual o sentido. Não importa se o sentido é o original, é o certo, não importa. A palavra te pergunta, trouxeste a chave para abrir o significado da palavra? Você traz a chave para abrir esta palavra, para dizer qual é o significado que ela tem. Você está entendendo? Qual é o significado que tem essa palavra? Por que ele foi colocado aqui? Essa palavra vai interromper o significado geral do meu texto, já que o texto é a concatenização das partes para formar o todo. Tem gente que não entende uma palavra, pronto, travou o texto. Não. Uma palavra não pode travar o seu texto. Coloca a outra no lugar. Veja o significado que ela poderia ter no contexto, no geral, no segmento do texto. E não só aquela palavra especificamente. Aí você está lendo só a palavra. Você não está tentando extrair significados do texto. Então, é muito interessante isso aqui, porque você vai pegar esse texto e interpretar de maneira a extrair significados daquele contexto, daquele elemento, daqueles elementos. Ok? Bom, vamos adiante. Vamos começar com as coisas que estão implícitas, mas são implícitos que eu posso chamar de pressupostos, porque tem implícitos pressupostos e existem os implícitos subentendidos. Os pressupostos, ó, consiste em situá-lo como já conhecido do receptor e apresentá-lo como fundo comum. Ou seja, é uma coisa que eu já sei, tá? É uma coisa que tem aqui, é um pressuposto que eu já sei o que está escrito, e todo mundo que lê também sabe. É usado como fundo comum, todo mundo que interpreta. Então, assim, ó, funciona assim, ó, Maria continua bonita. Este continua aqui está me disparando um pressuposto. Qual que é? Qual que é o fundo comum? O fundo comum é você dizer, se Maria continua bonita, é porque ela já era. Todo mundo que interpreta esse texto tem como pressuposto que ela já era bonita. Esse é o fundo comum. Tá? Então, consiste em situá-lo como já conhecido do receptor e apresentá-lo como fundo comum. Quando eu falo Maria continua bonita, pronto, eu, leitor, já sei que ela era bonita. Por quê? Porque a palavra continua me dá essa perspectiva. É o pano comum, é o fundo comum, é o pano de fundo, é o fundo comum. Tá? É o plano comum. Todo mundo sabe que quando eu coloco continua, é porque já era. Certo? Não depende da minha interpretação. Todo mundo que interpreta isso de maneira adequada vai entender dessa mesma forma. Ora, Maria continua bonita, tá? É a mesma coisa eu falar assim, ó. O Santos Futebol Clube, que é o melhor time do mundo atualmente, né? Não é porque perdeu de 8-0 que nós não vamos considerar.
né? Então, assim, eu digo, continua sendo um time grande. Ué, eu estou dizendo como pano de fundo que ele já era um time grande, tá? Olha lá. Ao mesmo tempo que se diz que Maria é bonita, pressupõe-se que ela já era bonita. E isso está dando, quem dispara esse pressuposto é a palavra continua, tá? Para ser pressuposto, então, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter um fundo comum. Eu tenho que ter uma palavra ou um termo ou uma situação que seja comum a todos que leem e interpretem da mesma forma. E isso é disparado por uma palavra, por uma expressão. Tá? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Pressupõe-se que ela já era bonita. Se o interlocutor não aceitar o pressuposto, ou seja, ele fala assim, não, mas ela não era bonita. Pronto, acabou o diálogo. Não evolui com a conversa. A conversa ela não evolui, não tem jeito. Tá? Então, todo mundo que lê tem que entender para esse texto ter como pano comum o pressuposto, tem que entender que a pessoa já era bonita e ela continua bonita. O continuar dá a ideia de progressão. Tudo bem? Beleza o pressuposto? Bom, quais os recursos linguísticos em que se apoiam os pressupostos aqui, ó? Primeiro, chamados verbos factivos. Aqueles verbos que pressupõem a verdade. Aquilo é, de fato, o que está sendo colocado. Ó, Crisete sabe que Rodrigo é bandido. Quando ela fala Crisete sabe que Rodrigo é bandido, ela tem certeza que ele é bandido, tá? Aqui, ó. Ela sabe que o Rodrigo, que é verdade que o Rodrigo é bandido. Então, quando ela fala Crisete sabe que Rodrigo é bandido, esse verbo é chamado de verbo factível. Pressupõe a verdade, tá? Todos nós sabemos que existem políticos corruptos. Então, isso aí é um verbo factível. Eu estou afirmando que todos sabem que existem políticos corruptos. Tá? Isso não é mentira. Isso pressupõe a verdade. Isso é um verbo factível. Tudo bem? E esse aí não dá margem para dupla interpretação. O que está escrito é o que está escrito. Correto? E os contrafactivos? Olha, se os factíveis, os factivos, pressupõem a verdade, os contrafactivos pressupõem a mentira, tá? Então eu não vou falar sabe, eu vou dizer assim, ó, Crisete imagina que Rodrigo é bandido, tá? Então eu posso pressupor que ela não tem certeza, ou seja, eu posso pressupor que é mentira, tá? Então, eu digo assim, os verbos factivos indicam a verdade, os contrafactivos não indicam uma precisão da verdade, tá? Teoricamente, vão indicar a mentira. Não vão indicar a verdade, vão indicar a mentira, isso é do ponto de vista lógico, tá? Ou seja, há uma imprecisão aí no fato que é colocado. Isso é feito por alguns verbos, ó, imagina, crê, acha, tá? Ó, eu acho que ele vem. Quando eu falo eu acho que ele vem, não é um verbo factivo, tá? Agora, se eu disser assim, eu sei que ele vem, aí é um verbo factivo. Beleza? Então, verbos factivos e verbos contrafactivos. Ok? Vamos para frente. E os verbos subjetivos? Implicam julgamento de valor. O político confessou o desvio de verba. Esse político é um safado, bandido, ladrão, vagabundo. Tá? Esse é o juízo de valor que eu estou... Por quê? Porque quando eu falo que o político confessou, se ele confessou é porque ele é. Ah, professor... Mas ele confessou sob pressão, mas isso não está no meu texto. Vejam, não está no meu texto. Se tiver o político confessou sob pressão, aí não é. Tá? Eu posso, aí não é isso que eu estou pensando. Eu posso subjetivar aqui. Se ele confessou sob pressão, eu vou dizer então, eu vou pressupor que os policiais o pressionaram. Que as pessoas o pressionaram. Que os interrogadores o pressionaram. Tá? Então, os verbos subjetivos implicam um julgamento de valor. Alguma coisa que eu vou interpretar, eu vou julgar em função do que está escrito. Tá? Jogadores de futebol saem à noite. Tá? Então, qual o julgamento que eu vou dar? E aí tem a ver com indução e dedução. Tem a ver com indução e dedução.
tá? Lembra, indução do geral para o específico, dedução do específico para o geral, tá? Então aqui, ó, o político confessou o desvio de verba. Político vagabundo, tá? Jogadores na segunda-feira chegam mais cansados que nos outros dias. Chegam mais cansados que nos outros dias. Saíram à noite. Entendeu? Esses são verbos subjetivos. A subjetividade está na interpretação e no julgamento de valor de quem interpreta. Tudo bem? Vamos lá. Olha, mais uma vez, ou a primeira vez, né? Esses verbos não são para você... isso não são perguntados nas provas. Isso é um elemento teórico que você tem que ter na sua cabecinha para poder compor o seu universo de recursos para a interpretação. Eu não vou estar lá, se é um verbo factivo, se é um verbo... Não, eu vou ter isso aí como elemento para a minha interpretação, para melhorar a minha interpretação. Essa é a vantagem. A hora que você pegar um texto, você tem que compor esse universo. Você tem que estar com isso na cabeça para falar aqui, mas aqui aconteceu isso, eu posso presumir isso, eu posso pressupor isso, eu tenho que contextualizar. Tudo isso, esses elementos, esses recursos vão te ajudar. Tudo bem? Verbos que são marcadores aspectuais. Aqui, ó. Pressupõe que anteriormente havia um processo, havia alguma coisa. Rubicléia parou de falar. Quando eu falo que Rubicléia parou de falar, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ela falava. Esse parou aí está me indicando que ela falava e agora ela não fala mais. Ela parou de falar, ó. Pressupõe que ela falava anteriormente. Tá? Olha, o governo antecipou o pagamento. O que eu estou dizendo? Olha, que o pagamento saiu antes do horário, antes do tempo, que normalmente ele sai na data, mas agora saiu antes. Esse antecipou está me dizendo alguma coisa. Por isso que você tem que chegar mais perto e contemplar as palavras. Cada palavra tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E ela vai te perguntar se é interesse pela resposta. Trouxe a chave? Essa interpretação das palavras que vão dar significados, que vão ter significados diferentes, são exatamente isso que você tem que ter quando você vai interpretar o texto. Beleza, gente? Tranquilos? Vamos para frente. Ó, agora eu tenho um implícito chamado de subentendido. Tá? Vejam, implícito os pressupostos e agora subentendido. Presta atenção. A diferença é que no subentendido, a interpretação não está nas palavras, não está nos marcadores, não existe um pano comum, um fundo comum. Aqui a interpretação vai depender de mim, individualmente, de quem interpreta. Tá? É mais um aspecto que você tem que ter também. É mais um recurso que você tem que ter também. Olha lá. A diferença entre o pressuposto e o subentendido é que o pressuposto, o enunciador pode atribuir o conteúdo ao senso comum. Fatos conhecidos por todos, que é o fundo comum. Tá? Então eu digo assim, ó. A aluna permaneceu quieta. Quando eu falo permaneceu, esse permanecer, para quem entende esse texto, vai dar a mesma interpretação para todo mundo. O permaneceu é a mesma coisa do continua. A menina continua parada. A menina permaneceu parada. Significa o quê? Se ela permaneceu parada, é porque ela já estava parada. Esse já estava parada, todo mundo já entende quando lê essa palavra permaneceu. Tá? Ó, mesmo sendo advertido, o aluno continuou a cantar. Esse continuou vai indicar para todo mundo que lê esse texto que o aluno já estava cantando. Entendeu? Então isso é um pressuposto. Agora subentendido não. Subentendido vai depender da interpretação que eu individualmente faça. Nem todo mundo vai entender da mesma forma que eu entendi. Então depende de mim. Por isso que é chamado de subentendido. Tá? Olha lá. Subentendido, a forma implícita de dizer faz a responsabilidade recair sobre o receptor. O que você achou do filme? Eu pergunto para você, o que você achou do filme? Notem que não tem nenhuma palavra aí
quando eu falo o que você achou do filme, que vá me indicar se foi melhor, se foi bom, se foi, ou uma palavra que todo mundo entenda da mesma forma. Aí eu digo assim, ó, o que você achou do filme? O cara responde, o final é bom. Então, quando eu falo o final é bom, pode ser para mim. Para mim. Nem todo mundo entendeu assim. Então, quando eu falo o final é bom, eu estou dizendo que as outras partes do filme não foram boas. Só o final que foi bom. Mas isso depende de quem interpretou. Não há nada como de pano comum, de fundo comum aí, que vai me indicar que todo mundo entendeu da mesma forma, todo mundo interpretou da mesma forma. Tá? Então, quando fala assim, o final é bom, é uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. Eu poderia dizer, as primeiras 2 partes foram boas. Tá? Então, tanto estou dizendo que o final foi bom, é uma interpretação pessoal, é um gosto pessoal, é uma questão pessoal. Da mesma forma que você disser que a primeira parte foi boa. É um gosto pessoal, é uma interpretação pessoal. Tudo bem? Então, a diferença do pressuposto por subentendido é isso. O pressuposto tem um fundo comum. Tem uma palavra que vai ser lida e vai ser interpretada da mesma forma. Não depende do meu gosto pessoal. Ele vai estar ali daquela forma e vai ser entendido por todo mundo. Já o subentendido, eu vou dar uma interpretação, uma visão pessoal da coisa, tá? Tudo bem? Beleza? Então vamos agora, olha aqui, ó. Para as ambiguidades, se tem uma coisa que cai em textos, em interpretação de texto, principalmente se tratando do CESP, isso é geral. Essas partes que eu estou passando agora são gerais. Elas vão cair em todos os textos, tá? Mas especificamente o CESP gosta muito da questão das ambiguidades, dos duplos sentidos. Tá? Então, olha lá, ambiguidades e duplos sentidos. Há mecanismos linguísticos e visuais que geram a ambiguidade. É interessante que o candidato conheça para que não seja levado ao erro. Tá? Então, por exemplo, você tem várias palavras que causam a ambiguidade e é preciso que você entenda quais são as ambiguidades. Eu tenho um recurso que é muito legal para você entender as ambiguidades, são as piadas. Então, se você tem problema com ambiguidade, isso é sério, cara. Tenta entender as piadas. As piadas. Tem gente que não entende as piadas, não entende as brincadeiras. E isso é complicado. Quando você não entende a piada, é porque você não entendeu o duplo sentido. Você não entendeu o implícito, você não entendeu o subentendido. Tá? Então, entender piada é um caminho muito legal para quem tem problema de interpretação de texto. Tá? Então, aqui, ó. Pronome pessoal, presta atenção. O vizinho e o irmão saíram. Por que ele não foi prudente? Gente, é o vizinho e o irmão que saíram. Por que ele não foi prudente? Quem que não foi prudente? O vizinho ou o irmão? Não sei. Esse ele aqui, ó, esse pronome pessoal, está se referindo, ele pode estar se referindo tanto ao irmão quanto ao vizinho. E aí, eu não tenho condição de saber quem é que saiu. Não tenho condição de saber quem é que saiu. Tá? Fica complicado para mim. Fica difícil. Tá? Então, esse ele aqui é o que vai causar, neste contexto, esse pronome pessoal, a ambiguidade. Tá? Normalmente é do mesmo processo, é a mesma fórmula, tá? Ou é um pronome pessoal, ou é um pronome demonstrativo, ou é um pronome relativo, que vai causar a ambiguidade. Nesse caso é o ele. Quando eu falo assim, ó, o vizinho e o irmão saíram, por que ele não foi prudente? Tá? Aí, eu tenho que arrumar, se eu escrever isso numa redação, é um problema sério para quem está entendendo, porque a pessoa que vai ler não sabe se foi o vizinho ou se foi o irmão que saiu. Tá? Vamos lá, pronome relativo. Para quem não lembra, o pronome relativo, nós vamos ver isso, obviamente, mais para frente, vocês vão ver nos conteúdos, mas o pronome relativo é aquele que você troca por o qual, a qual, os quais e as quais. Então eu digo assim, os professores que realizaram a paralisação, ainda não voltaram. Os professores que realizaram a paralisação. Eu posso dizer os professores os quais realizaram a paralisação.
Então, se eu posso dizer os professores os quais, é porque o que é pronome relativo. Essa é uma maneira de você achar o pronome relativo. Então, está aqui, ó, o pronome relativo que. Ó, a empregada da síndica que estava doente não pôde me atender. A empregada da síndica a qual estava doente. Vejam, eu tenho dois elementos aqui, a empregada e a síndica. Tá? A empregada da síndica que estava doente, quando eu coloco que estava doente aqui, ó, vamos grifar aqui, ó, que estava doente, eu posso estar me referindo tanto à síndica quanto à empregada aqui. Tá? Eu posso estar me referindo tanto à síndica quanto à empregada. E eu não sei quem está doente. Isso me causa a ambiguidade. Tá? E ó, não se engane, se você tiver que fazer redação, o cara que vai corrigir a redação para você, ele vai, de fato, perceber isso. E isso prejudica a sua redação. Tá? Então, na interpretação de texto, você tem que saber interpretar essas duas formas. Às vezes, as ambiguidades que eu já vi no CESP são muito mais sutis que essa. Tá? Então, vejam que é o mesmo processo do pronome pessoal. Tá? O ele se referindo a dois elementos, aqui no caso o que, também podendo se referir tanto à empregada quanto à síndica. Então, quando eu falo a empregada da síndica que estava doente, você fala assim, pô, mas quem estava doente? É a síndica ou era a empregada? Tá? Beleza? Outro. Pronome possessivo. É o mesmo processo. O pronome está depois e eu tenho dois substantivos antes. Ó. O assessor do chefe comunicou a sua demissão. Demissão de quem, criatura? Do assessor ou do chefe? Então, esse sua aqui, esse pronome possessivo, ele pode estar se referindo tanto ao chefe quanto ao assessor. E aí eu não tenho como dizer quem é que pediu demissão, que comunicou a demissão. Eu não tenho condição, não sei se é o chefe ou se é o assessor. Tá? Então o sua, ele causa ambiguidade. Tá? A ordem das palavras. Gente, ó, no Brasil, se nós mudarmos, no Brasil não, na língua portuguesa, né? Se nós mudarmos a ordem das palavras, nós muitas vezes mudamos o sentido, o significado, tá? Então você fala assim, ó, Marcelinho Carioca era um grande jogador. É diferente de dizer que Marcelinho Carioca era um jogador grande. Então um jogador grande é de altura, um grande jogador é um jogador de talentoso, excepcional, etc. Tá? Beleza? Dida é um jogador grande. Mas será que é um grande jogador? Tá bom? E é aí que você muda. Então a ordem pode causar ambiguidade. Ó. Encontrei o carro do meu primo muito estragado. Tá? E aí eu pergunto a você, quem que estava muito estragado? Era o carro ou era o meu primo? Porque esse muito estragado, da maneira como foi colocada, eu posso dizer o meu primo está estragadinho. Eu já vi essa expressão, nunca vi essa expressão, estragadinho? Aquele cara é estragadinho. Né? Então, vejam bem. Aqui, o muito estragado, ele pode estar tanto se referindo a primo quanto ao carro. Provavelmente o carro, né? Ou não. Bom. E o significado das palavras. Olhem só. Jovem como você, isso eu nunca esqueço, era um político. Político que colocou, quando ele foi candidato a deputado, ele colocou assim, um cara jovem, tá? Cara cheio da grana, playboy, tal coisa, ele colocou assim, jovem como você. O significado dessa palavra como vai disparar um duplo sentido aí, não vai? Então quando fala jovem como você imagina ele fazendo discurso. Ele vai chegar lá e falar assim, porque eu sou jovem como você, como você, como você, como você, como aquele lá de trás, como de boné ali, como todo mundo aqui. Então, o como aqui vai causar ambiguidade. Tá? É o significado da palavra como. Essa aqui, ó, já dizem que foi o Michael Jackson que disse. Quando o Michael Jackson disse, quando ele foi perguntado se ele gostava de crianças, ele falava, adoro crianças. E como? Então, esse como causa ambiguidade. O significado da palavra como causa ambiguidade. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. As ambiguidades também podem ser
Verbovisuais. Verbo, lembra da linguagem verbal? Então, quando fala verbo é porque tem palavra. Visual, porque está composto de texto não verbal, de fotografia, de desenho, etc. Tá? Então, no caso aqui, ó, essa propaganda da TAM foi composta por ambiguidade verbo-visual. Você tem que entender isso aqui lendo e vendo. Então, um avião sobrevoando aquele monte em que está escrito Hollywood com um pano de fundo atrás de estrelas, né? E aí tá, com a TAM você alcança as estrelas. Ou seja, você pode alcançar as estrelas porque você voa no céu junto às estrelas, ou você pode alcançar as estrelas porque você pode viajar para Hollywood, viajar aqui para os Estados Unidos, onde existem as estrelas do cinema. Tá? Então, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, com a TAM você alcança as estrelas e o objetivo da propaganda era exatamente causar esta ambiguidade. Tá? Causar esta ambiguidade. Beleza? Se você é daquele que entende só um aspecto, tá ruim, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ambiguidades visuais. Tá? Ambiguidades visuais. As ambiguidades visuais acontecem com textos que não têm palavra. Mas vejam bem, isso aqui é uma técnica chamada de Gestalt, que se você olhar só a parte branca, você verá uma taça. Só a parte branca é uma taça. Mas se você olhar somente a parte preta, você vai ver que existem dois rostos, né? Um rosto olhando para o outro. Um rosto de frente para o outro. São duas imagens, uma ambiguidade visual. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos para frente, né?